Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre escolhidos. Escolhidos. E vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, do versículo 2, que diz o seguinte: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo sangue e pelo Espírito de Deus. Vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Nesse momento aqui, Pedro, ele escreveu a carta e ele está dizendo que nós fomos escolhidos. E quando eu falo escolhidos, eu penso, nossa, todo filho de Deus que é escolhido tem que gerar testemunho. E o gerar testemunho gera em nós muitos sacrifícios, muitas renúncias. Não é fácil ser escolhidos por Deus. E a gente vai navegar um pouco na Bíblia de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor e tiveram que passar por grandes dificuldades, desafios. Por que, Dai? Porque a gente tem um inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e contra a potestade. Ou seja, contra o inimigo da nossa alma. Então, quando nós entendemos isso, que existe pessoa, não é pessoa, né? Existem seres que estão fazendo de tudo para nos tirar da presença de Deus, que estão fazendo de tudo para que a gente não viva o propósito de Deus enquanto estivermos aqui na Terra. A gente vai entender que vão existir desafios, mas que não vamos ficar no meio do caminho. Vão existir desafios, mas estaremos firmes no propósito de Deus na nossa vida. Então, vamos hoje conhecer algumas pessoas na Bíblia que foram escolhidas por Deus, mas que em meio aos desafios, em meio aos obstáculos, elas não desistiram da jornada, elas não desistiram da caminhada. Então, vamos lá, começando por Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus ainda quando era jovem e ele vivia o propósito dele aqui na terra como um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. No primeiro momento em que chama a minha atenção a história de Davi é que ele foi esquecido. E talvez você tenha sido esquecido por alguém. Sua família. Talvez você pense que Deus até te esqueceu. Mas a verdade é que o nosso Pai, ele está sempre contigo, olhando, cuidando, protegendo. Como eu falei, existe um inimigo das nossas almas que quer te ver derrotado, quer te ver destruído, não quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. E aí, quando nós olhamos firmes para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que escolheu sacrificar a sua vida por amor de mim e você, para ver o propósito de Deus. Jesus, ele é o maior exemplo de viver o propósito de Deus e pagar preço por isso. Lembra quando Jesus estava lá no deserto e o inimigo apareceu
começou a tentar ele 3 vezes. Todas as vezes que a gente estiver vivendo o propósito de Deus, vai ter um momento que a gente vai passar pelo deserto. E nesse deserto que a gente estiver passando, o inimigo vai aparecer para nos tentar tirar da presença de Deus, tentar fazer com que a gente desista da jornada, da caminhada. Mas nesse momento eu quero te dizer, não para. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Se Deus te chamou, Ele te capacita para você percorrer a jornada que foi proposta. Então, nesse momento eu quero te encorajar, quero te impulsionar a permanecer no caminho que Jesus está te direcionando. Apesar dos desafios, mesmo que esteja difícil, mas não desiste. Não olha para as pessoas, não olha para as circunstâncias, mas olha apenas para Jesus. Assim como Davi. Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo, mas ele não matou. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus, Ele é justo e não tem nada melhor do que a gente esperar a justiça de Deus se cumprir. Então, voltando para a história de Davi, quando Davi estava cuidando das ovelhas, ele foi esquecido pelo pai. Porque o profeta Samuel foi na casa do pai dele, Jessé? Enfim. para ungir o próximo rei. E Jessé chamou todos os seus filhos, menos Davi. E o profeta Samuel, quando viu todos os filhos de Jessé, pensou: você não tem mais filhos? Falou, na verdade, né? Você não tem mais filhos? Ele falou: tem um que tá lá cuidando das ovelhas, mas, tipo assim, não tem como ele ser o próximo rei. Às vezes até a nossa família, né, desacredita do propósito de Deus na nossa vida. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o profeta Samuel, ele disse o seguinte: pois nós só vamos sentar à mesa, só vamos comer quando ele chegar. Sabe o que é interessante? É que nada e ninguém vai fazer com que a promessa de Deus deixe de se cumprir na tua vida. Então não desanima. Se Deus, Ele tem um propósito na tua vida, só continua fazendo o que você está fazendo. Às vezes a gente fica tão desesperado, às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. Mas Davi nem esperava. Quando nós menos esperar, vão bater na nossa porta e vão dizer: ei, é aqui que mora fulano? É aqui que esse cano está? E sim, você estará lá. Então, nesse momento, eu quero que você confie no caminho que Deus está te direcionando. E aí, voltando para a história de Davi. Quando Davi chega, ele é ungido rei. E tá, beleza. Davi é ungido rei. E passou o tempo. Quando foi um momento em que o povo de Israel estava lutando contra os filisteus. E nessa batalha existia um gigante, no caso do lado dos filisteus. E ele estava ali confrontando o povo de Israel. E automaticamente, quem confronta o povo de Deus, confronta a Deus. Sendo que existe uma coisa muito importante para a gente entender. Deus, Ele só consegue agir em determinadas situações a partir do nosso posicionamento. Por exemplo, tinha lá o gigante confrontando o povo de Israel. Mas nenhum soldado do povo de Israel se posicionou para lutar contra o gigante. Somente Davi, quando chegou lá no acampamento. E por um acaso, para levar comida para os seus irmãos,
Ele olha para aquele gigante, escuta o que o gigante está dizendo e pensa, oxente, quem é ele? Quem é ele? Para confrontar o Deus dos exércitos. E aí Davi vai lá e diz, eu vou contra ele, em nome do Senhor. E ele vai. E adivinha o que acontece? Ele vence a batalha. E Davi, ele começa a ser conhecido, porque ele derrotou o gigante. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que na tua vida pode ter muitos e muitos e muitos gigantes. Na tua área financeira, na tua área profissional, na tua área sentimental. Em qualquer área da tua vida pode ter muitos gigantes. Mas você só vai conseguir derrotar esses gigantes quando você se posicionar diante de Deus. Daí, como que eu vou me posicionar diante de Deus? Primeiramente, você não vai ser covarde como os soldados de Israel foram. Você não vai ficar lá na retaguarda e vai dizer, tem um gigante aí, e aí, quem vai? Quem vai? Vai lá, tu. Não, você não vai ser covarde, esperando por outras pessoas um posicionamento que deve ser seu. Uma postura de uma pessoa cristã que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que quer viver as promessas de Deus na sua vida e que para isso muitas vezes vai precisar renunciar, sacrificar algo que você gosta, que você gostaria de fazer, para estar no centro da vontade de Deus. Pode ter medo, pode ter ansiedade, mas de uma coisa é certa, você não vai ser deixado ser guiado, ser controlado pelas suas emoções, mas você vai lá e controla. Você vai lá e diz, não, eu tô no controle aqui das minhas emoções e eu não vou ser deixada ser influenciada, ser governada pelas minhas emoções. Isso é se posicionar. E Davi foi lá, derrotou e ganhou. Aí começa o babado. Por quê? Porque Saul, que era o rei de Israel, começou a depois, sentir inveja de Davi, porque Davi começou a ganhar batalhas, Davi começou a ser reconhecido. As pessoas começaram a dizer, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul começou a ficar paranoico, com inveja. E aí começou a querer matar Davi. E o deserto de Davi começou quando seu inimigo quis matá-lo. E talvez hoje você esteja nesse momento. O teu inimigo quer matar os sonhos de Deus na tua vida. O teu inimigo tá querendo que você desista da tua jornada. O teu inimigo tá fazendo de tudo para que você fique no meio do caminho. E sabe onde o inimigo trabalha? Aqui, ó. Na tua mente. Ele trabalha na tua mente, perturbando, colocando pensamentos negativos, colocando pensamentos ruins. E aí compete a você. É de sua responsabilidade governar sua mente e colocar os seus pensamentos em Jesus para poder vencer essa batalha, para poder vencer. Sabe por que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque Jesus, ele chama todo mundo. Jesus disse, Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí Jesus está dizendo, venham, venham, venham. Aí muitos vão até Jesus e recebem ali a paz. Mas depois diz assim, não, Jesus, deixa eu carregar o meu fardo. Deixa eu carregar a tristeza no meu coração. Deixa, Jesus, eu viver a minha vida sob as minhas emoções, os meus pensamentos ruins,
os meus sentimentos de ansiedade, meus sentimentos de angústias. Deixa Jesus, eu aqui levanto os meus fardos, que é pesado. E aí Jesus, como nos deu livre-arbítrio, vai dizer: faça a sua escolha. Mas eu estou aqui para te receber, para te acolher, para te dar um direcionamento, para fazer com que você entenda que eu tenho um propósito na sua vida. E que existe um caminho, existe um destino para você. E aí, Davi, voltando para Davi se posicionou e foi ali e foi lá e venceu o gigante. Depois ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. E aí houve um momento em que ele começou a fugir. E Saul foi atrás dele. Teve um momento em que Davi ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo, ele chegou lá, teve a oportunidade de matar Saul, mas ele simplesmente escolheu não matar. Porque ele sabia que um dia Saul foi ungido por Deus. E que somente Deus tinha a autoridade de tirar a vida dele, de Saul. Então, eu quero te dizer uma coisa. Entenda que o teu inimigo é o inimigo das tuas almas. Quer tirar a tua salvação, quer tirar os sonhos de Deus para a tua vida. E ele vai começar aqui na tua mentalidade. Então, eu peço a Deus que blinde a tua mente, que blinde o teu coração com o sangue de Jesus, para que você não seja influenciado pelas setas que o inimigo lança sobre a tua vida. Lembrando lá de quando Jesus estava lá no deserto e o inimigo estava tentando ele, talvez o inimigo estava tentando pelo pensamento, ou não, fisicamente ali, aparecendo a Jesus e dizendo: transforma a pedra em pão. Pula daqui, porque Jesus vai... que Deus vai mandar anjos para te proteger. E em meio a essa tentação que Jesus estava vivendo, ele não caiu, porque o foco dele estava em viver o propósito de Deus aqui nessa terra. E eu quero te perguntar, onde está o teu foco? Onde está o teu foco? Você é escolhido pelo Senhor. Você aceitou o chamado de Deus na sua vida. E você, a partir desse momento, está conseguindo se posicionar, assim como Davi se posicionou diante do gigante. Ele não olhou para o gigante e disse: Deus, olha esse gigante. Ele não fez isso. Ele olhou para o gigante e disse: ei, olha o tamanho do meu Deus. Eu quero que hoje você faça isso. Você olhe para o seu gigante, que na verdade nem é teu gigante, né? Olhe para esse gigante aí que está querendo te paralisar. Novamente eu vou dizer, aqui na tua mente. Governe sobre a sua mente. Lá em Filipenses vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se você quer ter uma mente blindada, quer ter um coração blindado, suas emoções blindadas em Cristo Jesus, então vai até o Senhor e diz: Pai, eu preciso da sua paz. Eu preciso governar. E diante disso, e para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter uma mente de Cristo. Porque pra gente olhar pro nosso gigante, que nem é nosso, né? Pra gente olhar pro gigante que está diante de nós, precisamos dizer: eu tenho um Deus.
eu tenho um pai que cuida de mim. E que eu já sou mais do que vencedora. Porque eu não estou só. Eu não estou só. Então é isso, meus amores. Se você, hoje, quer viver o propósito de Deus na sua vida, se posicione como um escolhido do Senhor. E como um escolhido de Deus. O Senhor vai chegar até você. Você não precisa ficar preocupado e desesperado para saber quando, como, onde vai acontecer, não. Porque o propósito de Deus aconteceu na vida de Davi, iniciando com Deus indo até ele. E Deus vai até você. Tenha calma. Deus vai até você. 2. Diga para o seu gigante o tamanho do teu Deus. Declara isso. Declara que você tem um Deus dos exércitos e que nunca perdeu uma batalha e que não é agora que ele vai perder. Amém? E 3. Confie no plano de Deus na sua vida. Em meio à tempestade, em meio aos desafios, em meio a tantos nãos que você leva na sua vida, acredite, tem um porquê, tem um motivo. E talvez Deus quer tratar algo no seu coração. Talvez Deus quer tratar algo na sua vida. E você só precisa estar aberto para entender onde que Deus quer trabalhar, em qual área. E aí, tudo vai fluir. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E você é um escolhido do Senhor. Então, Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Só vive a jornada. Só vive o processo. Não desiste. Tenha paciência. E confie no Senhor. Amém? Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã, às 7 horas.